Mais uma vez, obrigado pela presença e pelo apoio na prática. Continuamos nosso estudo sobre o texto Fukan Zazen-gi, do mestre Dogen. A parte que eu pretendo tratar hoje é um pouco mais longa do que o normal. A parte em que ele especifica a postura, e a prática do Zazen, Então hoje nós trataremos da parte 10, 11 e 12, se possível. Então primeiro eu vou fazer a leitura do texto. Primeiro a leitura do texto original, depois a leitura da interpretação, da tradução e interpretação que eu fiz. Yonotsune, zaso ni wa atsuku zamoto shiki ue ni futon o mochiu, aruiwa kekkafuza, aruiwa hankafuza, iwaku, kekkafuza wa mazu migi no ashi o motte hidari no momo no ue ni anji, hidari no ashi o migi no momo no ue ni anzu. Hankafuza wa tada hidari no ashi o motte migi no momo o osu nari. ゆるく得体をかけてせいせいならしむべし。次に右の手を左の足の上に案じ、左の棚心を右の棚心の上に案ず。両の大帽子向かいて相さそう。すなわち昇進短座して左にそば立ち、右に傾き、前にくぐまり、尻へに仰ぐことを得ざれ。耳と肩と対し、鼻と頬と対しせしめんことを要す。下上の上ぎとにかけて、心し相つけ、目はすべからく常に開くべし。微速かすかに通じ、心象すでに整えて、歓喜一足し、左右養心して、ごつごつとして座上して、この不思量定を思量せよ。不思量定いかんが思量せん、非思量。これすなわち座禅の要術なり。音図。いわゆる座禅は修禅にあらず、ただこれ安楽の訪問なり、菩提を偶人するの首相なり、公安現状らろう今だ至らず、もしこの意を得ば龍の水を得るがごとく虎の山に夜に似たり。まさに知るべし勝母おのずから厳然し、今さんまず没落することをどうぞ。もし座より立たば徐々として身を動かし、暗唱として立つべし。卒望なるべからず。Então agora a tradução interpretada. Usualmente utilizam um zabuton, almofada grossa, onde se pratica o zazen. E por cima disso, utilizam um zafu para se sentar. Seja na postura Kekkafuza, do lótus completo, ou mesmo Hankafuza, do meio lótus. Para o Kekkafuza, primeiramente, coloque o pé direito sobre a coxa esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. Para o Hankafuza, apenas coloque o pé esquerdo sobre a coxa direita. Mantenha a roupa afrouxada, não apertada, porém, mantenha arrumada. Em seguida, coloque a mão direita sobre o pé esquerdo e a mão esquerda sobre a mão direita, com os polegares se apoiando mutuamente. Sente-se com a postura correta, sem deixar o corpo inclinar para a esquerda ou direita, sem curvar para frente ou curvar-se para trás. Mantenha as orelhas alinhadas aos ombros e o nariz alinhado ao umbigo. Apoie a ponta da língua sobre a parte de trás dos dentes superiores frontais, mantendo os dentes fechados, boca fechada.
e os olhos sempre abertos. A respiração é suave e feita pelo nariz. Com a postura harmonizada, faça o Kanki e Soku. Movimente o corpo para a direita e esquerda e sente-se fixo como uma montanha ou rocha. Pense no não pensar. Aqui tem o não ficou duplo. Depois eu vou ajustar e envio novamente o arquivo. Pense no não pensar. O que é pensar no não pensar? A manifestação natural original anterior à manifestação da consciência discriminatória e sensação de identidade. Essa é a prática essencial, correta do Zazen. 11. Digo, Zazen não é aprendizado. É o portal da verdadeira tranquilidade. É a manifestação do Nirvana, manifestação do aqui e agora da maneira como é. A realidade manifesta da maneira como se manifesta no aqui e agora, sem qualquer limitação ou barreira. Despertar para esta realidade é como o dragão na água, é como o tigre na montanha. Deve-se saber a verdadeira realidade dos fenômenos anterior ao surgimento da consciência discriminatória e da sensação de identidade, já está originalmente manifesta no aqui e agora. É originalmente livre, sem a existência de qualquer tipo de barreira ou limitação. 12. Ao se levantar, movimente o corpo aos poucos, colocando-se de pé em uma postura calma e silenciosa. Não se movimente de maneira abrupta. E assim temos a parte de hoje, né? Essa é a parte final do Shoshubun, né? A parte em que ele descreve o Zazen de fato, né? Bom, essa primeira parte do texto mais longo, ele é bastante direto, né? Não tem muito o que interpretar, né? Yonotsune, de maneira frequente, usualmente, né? Zaso ni wa atsuku zamotto shiki ue ni futon o mochiu. Nos mosteiros, no Japão, não em todos, mas em alguns lugares, alguns templos também, que existe a prática do Zazen, né, aberta ao público, é comum, claro, no Ocidente também, é comum a gente encontrar um tipo de almofada quadrada, né, de alguns centímetros de espessura, que nós chamamos de zabuton, aqui no Japão, né, no japonês contemporâneo. É uma almofada em que a gente usa para se sentar, para colocar o zafu sobre ela e se sentar sobre ela, né? Naquela época em que Dogen escreveu o Fukan Zazen, ele usou o termo futon para designar o zafu, né? Eu não sei dizer se o zafu já tinha esse formato que a gente conhece hoje, né? Poderiam ser outros tipos de almofada também. Por exemplo, na tradição de Inzai, até hoje, eles utilizam não esse zafu redondo que a gente está acostumado a utilizar, mas eles usam um zabuton, que é uma almofada quadrada dobrada no meio sobre uma outra almofada, sobre um outro zabuton. E a tradição de Inzai usa dessa forma, né? Então, eu não sei dizer como que era o formato do zafu naquela época. Eu precisaria pesquisar para ver se existe alguma documentação, alguma coisa sobre isso. Mas, de qualquer maneira, ele enfatiza a importância de a gente colocar debaixo da gente alguma superfície que seja confortável e que, ao mesmo tempo, possa manter a nossa estabilidade. Por isso, uma almofada com alguns centímetros, né, de espessura que caiba
o nosso corpo com as pernas cruzadas, e sobre isso o zafu, né? A melhor condição, né, para a gente poder se sentar de maneira a não se machucar e manter a postura correta, né? Praticar sobre um colchão, por exemplo, né, sobre a cama. Quem já tentou praticar zazen sobre a cama, por exemplo, pode perceber que como o colchão ele é bem macio, então o zafu, os nossos joelhos, eles acabam afundando demais e a nossa postura não fica estável o suficiente, né? Da mesma forma, se sentar sobre algo muito rígido, muito duro, isso também acaba dificultando fazer a postura correta, né, com o nosso corpo, além de que isso pode, de alguma maneira, machucar o nosso corpo, né? Por isso, o zafu ele tem que ter uma espessura e uma dureza apropriada para que o zafu e o nosso corpo possam se adaptar um ao outro. E assim a gente consiga ficar sentado de maneira estável, né? Aruiwa kekkafuza, aruiwa hankafuza. Aqui nesse texto ele apresenta o kekkafuza, que nós chamamos de lótus completo, e o hankafuza, que é o meio lótus, né? Ele explica, iwaku. Kekkafuza wa mazu migi no ashi o motte hidari no momo no ue ni anji, hidari no ashi o migi no momo no ue ni anji. Coloque o pé direito sobre a coxa esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. Ele especifica a ordem das pernas, né? Se a gente olha para algumas imagens de Buda sentado, a gente percebe que a postura de Buda nas imagens é inversa a essa postura, né? Eu já escutei algumas explicações sobre isso, mas eu não tenho um conhecimento profundo sobre esse ponto. Eu já ouvi dizer que é um espelhamento da imagem de Buda. Outras pessoas falam sobre circulação de energia, circulação de sangue ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei dizer o motivo de a perna esquerda ficar por cima. Mas isso não impede a gente hoje, né, de poder inverter as pernas no caso de uma dormência, ou no caso de um machucado, ou de ser mais confortável dessa forma, né? Eu acredito que mais do que a ordem das pernas, a estabilidade na postura é importante. Além dessas duas posturas, hoje, a gente também recomenda o que nós chamamos aqui no Japão de Anrakuza, que no Ocidente é conhecido muitas vezes como postura birmanesa, onde nenhum dos pés se sobrepõe, né? Então, a primeira perna fica dobrada, próxima ao corpo, e a outra perna fica na frente dessa perna também, toda apoiada sobre o piso. Então, os pés eles não se sobrepõem. Isso evita o impedimento da circulação. Então, é mais fácil de o sangue circular e, às vezes, é mais confortável para algumas pessoas. E uma outra postura possível também é a postura na cadeira, onde é importante a gente manter também o alinhamento do quadril, coluna e a cabeça. Se possível, não utilizar o encosto, mas se for muito custoso manter a postura equilibrada por conta do formato da cadeira, do assento, eu particularmente sugiro para as pessoas apoiarem também as costas, né, no caso de ser muito difícil manter a postura ereta. É muito mais difícil fazer um zazen longo na cadeira do que fazer o zazen na almofada. Porque na almofada, o fêmur, né, as nossas coxas, elas ficam inclinadas para baixo. O nosso quadril fica um pouco mais elevado. E os joelhos tocando o piso, com esses 3 pontos, né, dos 2 joelhos e o quadril sobre a almofada, cria uma estrutura estável, né? Uma estrutura triangular, como um tripé, né? A gente percebe que os bancos, as mesas mais estáveis são as de 3 pontos, né, de apoio. Se você tem 4 pontos de apoio, um mínimo de desnivelamento, essa mesa ou essa cadeira ela já fica balançando. Só que quando você tem 3 pés, não importa qual
superfície que você coloque um tripé, ele vai permanecer estável, né? Porque ele consegue se adaptar, consegue distribuir o peso e manter o centro de equilíbrio organizado, né? Harmonizado. Então, da mesma forma, a prática do zazen. E quando a gente está na cadeira, é mais difícil a gente manter esse equilíbrio, porque justamente o quadril e os joelhos acabam ficando numa altura muito próxima. Isso faz com que a gente tenha que se sentar, na teoria, em 4 pontos de apoio, né? Outra possibilidade, também muito comum no Ocidente, já não se vê muito aqui no Japão, mas muito comum no Ocidente, é se sentar com as pernas dobradas sobre os joelhos, né? Que nós chamamos de seiza. Seiza em japonês significa sentar-se corretamente. Muitas pessoas colocam uma almofada ou o próprio zafo entre as pernas e utilizam a almofada, né, para suportar o peso do quadril, do tronco, e evitar que o peso do corpo sobrecarregue as pernas, né, impedindo a circulação. Isso também é uma postura possível, né? Apesar que também o zazen longo acaba sendo um pouco mais difícil do que a prática com as pernas cruzadas, né? De qualquer maneira, essas duas posturas que Dogen apresenta é a postura mais fácil para se praticar o zazen, né? Onde nosso corpo consegue ficar de fato estabilizado, mantendo a coluna equilibrada, sem uso excessivo da força muscular, né? Yuruku etai o kakete seisei narashimu beshi. Etai, a palavra etai aqui significa a faixa, as cordas que a gente tem aqui segurando o kimono, o koromo, na altura do quadril. E yuruku significa de maneira branda, né? Maneira suave, branda. Então ele fala para não apertar muito as vestes. Mas em contrapartida, seisei narashimu beshi. Seisei aqui significa organizado, arrumado, né? Em ordem. Então a roupa não pode estar completamente folgada e nem muito apertada. Essa nossa roupa que nós utilizamos hoje, que os monges utilizam hoje, nós temos, se eu for contar a camiseta que eu tenho por baixo, então camiseta, jubão, kimono, koromo e o que são 5 camadas de roupas, né? E todas elas precisam estar alinhadas, né? A gola dos kimonos alinhadas, o kesa, o manto, colocado de maneira correta sobre o ombro esquerdo. No momento em que se senta, é preciso organizar os kimonos, cruzar as pernas de maneira que o kimono e o koromo fiquem arrumados. Não é adequado manter pontas soltas, né? Nem do kesa, nem do koromo, nem das mangas, que são mangas bem longas, né? Mangas apropriadas para as atividades e para o ambiente, né, em que essas roupas foram desenvolvidas. Essas mangas longas também elas são utilizadas para se criar um acolchoado e colocar as mãos sobre elas, né? Isso facilita que as mãos não escorreguem do pé que está por cima, né? E para os praticantes que não são monges, ajustar, organizar, arrumar a sua vestimenta também é importante, né? É muito comum a gente ver no Ocidente também a recomendação de se manter roupas mais sóbrias durante a prática, em conjunto, né? Para que exista uma harmonia, não exista um destoamento, né? Nas cores e nas roupas em si. Obviamente, roupas adequadas, né? Não tem como vir, por exemplo, de shorts. Isso, além de dificultar o cruzamento das pernas, né? Destoa muito da sobriedade necessária para a prática do zazen, né? O Dogen já colocou lá anteriormente, né? Onde é que estava?
que é necessário, né, um ambiente silencioso e organizado para a prática do zazen. Não estou conseguindo encontrar aqui agora. Aqui, número 9, né? Sore sanzen wa joushitsu yoroshiku onji kisetsu ari. Encontrar um ambiente silencioso e cuidar da alimentação também, né? Na tradição Soto, nós fazemos o zazen com o manto de Buda, com esse que é salongo, né, de 7 tiras. Normalmente de 7 tiras. Existem de mais tiras também. Ou então, para os praticantes leigos que não têm ordenação monástica, a prática com o rakusu, né, o manto de 5 tiras. Esse rakusu também nós chamamos de andae. É um outro nome para rakusu também, né? Na tradição Rinzai, por exemplo, eles já fazem a prática do zazen de rakusu, mesmo os monges, né? O uso do manto de 7 ou 9 tiras na tradição Rinzai é para ocasiões mais especiais, mais formais, como algumas cerimônias e coisas do tipo. Mas de qualquer forma, organizar as vestes e o ambiente é importante. Tsugi ni migi no te o hidari no ashi no ue ni anji. Hidari no tanagokoro o migi no tanagokoro no ue ni anzu. Ryo no daiboshi mukaite aisaso. Em seguida, a mão direita deve vir sobre o pé esquerdo. A mão esquerda deve vir sobre a mão direita. E os polegares se apoiam mutuamente, né? A ponta dos polegares se tocam de maneira mútua. Nós costumamos dizer que é necessário evitar que os polegares fiquem, né, apontados para cima, ou como uma montanha, né, ou fiquem caídos para baixo, como um vale. A ponta dos dedos devem se tocar de maneira suave, não com força, mas sim de maneira suave, né? Essa postura nós chamamos hoje de Hokkaijo-in. A tradução seria mudra cósmico, né? No entanto, como vocês podem perceber aqui, essa palavra não aparece no texto de Dogen. Foi uma palavra, né, Hokkaijo-in, ela foi uma palavra adotada posteriormente, porque esse mudra é um mudra utilizado nas tradições esotéricas do budismo, como Tendai e Shingon. E esse mudra, que a gente pode encontrar em várias estátuas budistas também, é chamado de Hokkaijo. Então a gente acabou adotando esse nome, mas não é um nome, por exemplo, que Dogen coloca aqui no Fukan Zazen-gi, né? Algumas pessoas falam que a posição dos dedos, estando para cima, estando para baixo, estando desconectados, é como um termômetro para a atenção durante o zazen, mas é algo que não há necessidade de se preocupar. A gente não está tratando de atenção durante o zazen, como eu já falei anteriormente, né? Mas é importante manter a postura, como descreve Dogen no texto, né? Em seguida, sunawachi, shōshin tanza shite, hidari ni sobadachi, migi ni katamuki, mae ni kugumari, shie ni aogu koto o ezare. Ou seja, shōshin tanza shite. Shōshin tanza significa a postura correta. A postura correta é, obviamente, todo esse processo físico de organizar o corpo, mas também a postura correta durante a prática do zazen. Como a mente deve estar durante o zazen, né? Isso também faz parte do Shōshin Tanza. Apenas se sentar imitando uma estátua de Buda até uma estátua de Buda consegue fazer, né? A grande questão da prática do zazen é como a gente lida com a manifestação do aqui e agora durante a prática do zazen. E a prática do zazen não é limitada apenas
ao momento que nós estamos sentados, né? Existe a palavra gyo ju za ga. Gyo, movimentar-se, caminhar. Ju, parar, né? Ficar parado. Za, sentar-se. Ga, deitar-se. São as 4 posturas básicas que significa toda a nossa atividade enquanto ser vivo. Durante todas essas atividades, a prática do Zen, a manifestação do Zen acontece. Originalmente, em todas as nossas atividades, nós já estamos na realidade manifesta do aqui e agora, completa e perfeita, no Nirvana de Buda. A grande questão é despertar para essa realidade. Não confundir com passar a estar nessa realidade como se nós já não estivéssemos nela. Passar a fazer parte desse universo do Nirvana, desse despertar de Buda Shakyamuni, como se nós já não estivéssemos nele. Esse é o equívoco. Todas as nossas atividades, Gyoju Zaga, o movimentar-se, o parar, o sentar-se, o deitar-se, todas elas já são parte da manifestação da realidade completa, perfeita, do Nirvana de Buda, aqui e agora. A grande questão é se nós estamos olhando para a realidade manifesta aqui agora ou se nós estamos olhando para as palavras, para os nomes, para os valores que nós criamos com a nossa consciência condicionada, né? Ele segue, então... nós estamos falando do Shoshin Tanza, né? Postura correta, né? Então ele fala para não inclinar-se para a esquerda, nem para a direita, não curvar-se para a frente, ou então arquear as costas para trás, assim, né? Algumas orientações em Zazen acabam dizendo manter a coluna ereta, né? Mas naturalmente a nossa coluna não é ereta, não há como a nossa coluna ser uma linha reta, né? É fisicamente impossível. Então, ao invés de nós pensarmos em manter a coluna ereta, eu prefiro orientar as pessoas em manter a postura, manter a coluna equilibrada. Quadril, coluna e cabeça. A nossa cabeça ela é muito pesada. Quando nós inclinamos a nossa cabeça para frente, o peso que isso para quem entende de física vai poder explicar melhor. Não é peso que fala, né? Força... Não sei. Eu não lembro o nome agora. Mas o peso que isso acaba fazendo sobre o nosso pescoço e, consequentemente, sobre a musculatura que segura a nossa cabeça é muito maior, né? Por conta da gravidade. Então, é importante nós mantermos o topo da cabeça apontado para cima, o queixo colocado um pouco para dentro. E com o nosso quadril apoiado sobre a almofada, nós buscamos alinhar o quadril, coluna e cabeça de uma maneira em que todo esse peso acabe se anulando e a gente consiga permanecer sentado de maneira equilibrada, sem o excesso do uso da musculatura das costas, né, dos ombros, do pescoço, do quadril. O grande problema está quando a gente tenta manter a postura ereta, como algumas fotos que a gente vê, mas isso só vai dificultar a nossa postura, porque a rigidez da musculatura acaba fazendo com que a gente se canse, acaba fazendo com que a gente tenha dor, e não é uma postura equilibrada. Né? Quando a gente se senta de maneira correta e toda essa estrutura óssea fica equilibrada de maneira adequada, é possível dormir sentado. Né? Na minha época em que eu estava no mosteiro, né? É uma vida muito, muito corrida, e é inevitável a gente acordando 3:30 da manhã, não sentir sono, né, em alguns momentos, né? Então, eu consegui algumas vezes dormir sentado, descansar sentado, com a postura do Zazen exatamente como ela deve ser, né?
Não é adequado, né? Não é adequado. Mas havia momentos em que era realmente impossível não ficar com sono, né? Mas, por conta dessa experiência, eu pude entender como equilibrar o meu corpo de maneira adequada, né? Para, mesmo com sono, não cair durante o zazen. Então, quando a gente consegue entrar nesse ritmo de vida, fazer com que o nosso corpo se adapte a esse ritmo, né? Ao cansaço, que é a vida no mosteiro, e a gente consegue se sentar desperto, né? Acordado, a gente percebe quão confortável é essa postura. Eu, particularmente, tenho dificuldade em ficar parado muito tempo. Por exemplo, quando eu estou numa cadeira, eu fico trocando as minhas pernas. Eu não sei qual seria a explicação para isso, mas eu sinto a necessidade de ficar trocando a postura, porque cansa. Mas a postura do zazen é a única que eu consigo ficar por 1 hora e meia, sentado, sem problema, né? Justamente por conseguir equilibrar toda essa estrutura óssea sem aplicar um excesso, né, na musculatura, né? Ele continua então. Shita, nessa linha anterior, né? Mimi to kata to taishi, hana to hozo to taise shimen koto o yousu. Ele fala que é importante, então, ele explica tudo isso, esse equilíbrio do corpo, ele explica dizendo que as orelhas devem estar alinhadas aos ombros, ou seja, a cabeça não pode estar pendendo para frente. E o nariz deve estar alinhado ao umbigo. Nós não podemos, então, inclinar o corpo para os lados também, né? Shita ue no agito ni kakete shinshi aitsuke me wa sube karaku tsune ni hiraku beshi. Shita é a língua, né? A shita. Shita é a língua. Agito é essa parte logo atrás dos dentes superiores. Ele fala para colocar a ponta da língua nessa parte, logo atrás dos dentes superiores, com os dentes fechados, ou seja, com a boca fechada. Mas é importante não aplicar muita atenção na musculatura do maxilar. A boca deve estar fechada, mas ela é fechada por conta do vácuo criado dentro da boca. Você cria um vácuo dentro da boca, engolindo a saliva, mantendo a ponta da língua sobre os dentes. Então a gente consegue manter a boca fechada sem o excesso do trabalho muscular. Me wa subekaraku tsune ni hiraku beshi. Os olhos devem então estar constantemente abertos. Os olhos, a gente fala os olhos meio abertos, mas ao invés de tentar encontrar o que é o olho meio aberto, eu prefiro orientar a deixar os olhos naturalmente entreabertos. Quando a gente ajeita a postura e relaxa toda essa musculatura ao redor dos olhos, então naturalmente os nossos olhos eles ficam caídos um pouco para baixo. Também em algumas orientações de Zazen fala 1 metro, 1,5 metros para frente, mas ao invés de ficar medindo quantos metros, quantos centímetros tem, deixe que os olhos relaxem e que a vista descanse voltada para baixo. Nós não fechamos os olhos para evitar o sono, a sonolência, né? E que justamente toda essa manifestação das formas e cores que surgem diante de nós são como são. Elas tocam os nossos olhos as percebem exatamente da maneira como elas são. Bisoku kasuka ni tsuji shinsho sudeni totonoete kanki issoku shi saiyu yoshin shite gotsu gotsu to shite zajou shite. Bisoku é a respiração pelo nariz. Ou seja, a nossa respiração, na medida do possível, deve ser feita pelo nariz, não pela boca. Nossa boca ela deve permanecer fechada. E a respiração diafragmática. Ao invés de nós inspirarmos expandindo a região torácica, que acaba inspirando muito menos quantidade de ar,
é necessário fazer um trabalho da musculatura do diafragma, fazendo com que toda a capacidade do pulmão trabalhe inspirando o máximo de ar possível, né? Se nós apenas trabalhamos com a musculatura da região torácica, não é suficiente para fazer com que todo o pulmão se preencha de ar. Então, primeiro nós trabalhamos a respiração diafragmática para então depois poder usar a musculatura torácica, né? Mas a palavra casca significa de maneira suave, ou seja, não é aquela respiração profunda, lenta, controlada, como algumas outras técnicas de meditação propõem. Nós podemos entender essa respiração como a respiração natural. Haverá momentos em que a respiração será mais longa, haverá momentos em que a respiração será mais curta, mas é a respiração que o nosso corpo respira naturalmente. O melhor que a gente tem a fazer é deixar que o nosso corpo faça o que ele já sabe fazer. Existem várias técnicas de respiração para diferentes tipos de meditação. No budismo se ensina diferentes tipos de meditação de acordo com cada uma das tradições, né? Existem técnicas de meditação que são como um processo que nos guia até o estado do dhyana, o estado do zazen. Há meditações com visualização de sílabas em sânscrito, há algumas meditações com visualização de mandalas ou de budas e bodhisattvas, há meditações em que se trabalha a atenção na respiração ou a atenção em alguma parte do corpo, mas a prática do Zazen de Dogen, a prática que Buda Shakyamuni realizou no momento último, no momento do Nirvana, é o dhyana, a prática da realização, da manifestação da realidade, aqui e agora. Ou seja, é um salto direto para o último ponto, né? O Zazen já é direto o último ponto, já diretamente o Nirvana de Buda Shakyamuni. Não é uma meditação em que ensina processos, onde você precisa aprender técnicas e processos e entendendo todo esse processo de maneira intelectual para no final você abrir mão de toda essa intelectualidade. Algumas práticas de meditação onde existe a visualização de mandalas ou coisas do tipo, no final, toda essa construção dentro da mente é destruída para que você possa então se estabelecer no vazio completo, na manifestação última da realidade aqui e agora. O Zazen ele vai direto para esse ponto. Por isso que para algumas pessoas é difícil essa prática do Zazen, né? Para algumas pessoas é mais fácil um processo passo a passo, onde você vai conhecendo aos poucos esse universo, né? Mas a prática do Zazen de Dogen já é uma prática onde vai diretamente nesse último ponto. Por isso a respiração natural. Por isso os olhos abertos. Por isso a postura parada. Por isso não há recitações. É o movimento do universo como ele acontece aqui agora. Sem distinção. Não há distinção entre esse que medita e o ambiente que está ao redor. E essas outras técnicas de respiração, por exemplo, onde se é possível prestar atenção na respiração, que nós chamamos de Zui Sokukan, ou contar a respiração, Su Sokukan, ou visualização de uma sílaba em sânscrito, né? É o Adhikan. Ou então a respiração junto com a recitação do Mu. Você expira falando Mu,
só que dentro, né, da sua própria mente, né? Enquanto expira, é uma das técnicas também utilizada na tradição Rinzai. Dogen não especifica nenhuma dessas outras técnicas de respiração aqui. Já no texto sobre Zazen do mestre Keizan, ele aponta algumas maneiras, não só de respiração, mas outras técnicas também, para se estabilizar corpo e mente para a prática do Zazen. Seria um preparativo para que a gente possa tranquilizar o nosso estado ativo, né, do dia a dia e praticar o Zazen de uma maneira mais adequada. Também é possível esse tipo de técnica. Aqui nesse texto de Dogen, ele não apresenta nenhuma dessas práticas, né? A gente vai ver mais para frente no texto de Keizan, né, o Zazen Yojinki, que ele apresenta algumas técnicas dessas, né? Shinso sudeni totonoete kanki issoku shi. Kanki issoku. Essa eu costumo chamar de reset da respiração. Quando a gente expira todo o ar dos nossos pulmões, soltando o ar pela boca, então inspira pelo nariz. Solta pela boca e inspira pelo nariz. Algumas pessoas falam que isso deve ser feito apenas uma única vez, outras pessoas falam 3 vezes, outras pessoas não especificam a quantidade. De qualquer maneira, eu acho que é uma prática importante, para que a gente possa sair dessa respiração um tanto que eufórica, que a gente acaba segurando a nossa respiração por conta das atividades diárias, para deixar que nosso corpo respire naturalmente, né? E esse processo, né, essa técnica é chamada de Kanki Issoku. Sayu Yoshin. Sayu Yoshin é esse movimento que nós fazemos para a direita e para a esquerda. Primeiro, no começo do Zazen, nós começamos com um movimento amplo, diminuindo aos poucos, até que o nosso corpo naturalmente se encontre no centro. E quando nós finalizamos o Zazen, nós fazemos ao contrário. Nós nos movimentamos pouco a pouco, ampliando esse movimento, para que a gente possa, então, poder desfazer a postura do Zazen. Essa prática é importante, Sayu Yoshin. Sayu significa direita e esquerda. Esquerda e direita, né, no caso. Yoshin significa balançar, né? Nós balançamos o corpo para esquerda e direita, para que a almofada possa se adaptar ao nosso corpo e que assim, conforme nós vamos diminuindo a movimentação, a gente consegue encontrar com mais facilidade o centro de equilíbrio do nosso corpo e então, de fato, estabelecer o nosso corpo no centro. É interessante nesse texto que ele coloca isso depois que a gente termina de ajustar a nossa postura. Em algumas orientações da prática de Zazen, o Sayu Yoshin ele vem primeiro. Então nós movimentamos primeiro o corpo de um lado para o outro com as mãos sobre os joelhos e até que a gente possa encontrar o centro de equilíbrio do nosso corpo. E então aí sim nós colocamos as mãos no mudra cósmico e realizamos o Kanki Issoku, né, para ajustar a nossa respiração. Só que aqui Dogen coloca no final. Então algumas pessoas fazem isso no começo, algumas pessoas fazem isso no final, depois de já terem feito a postura o mudra cósmico, né, com as mãos. Independente da ordem onde se coloca, eu acho importante realizar tanto o Kanki Issoku quanto o Sayu Yoshin, né? Gotsu gotsu to shite zajou shite. Gotsu gotsu é uma palavra que representa algo como, imaginem aquelas rochas na beira do mar, todas elas para cima, para baixo, com várias formas, né? Ou então várias montanhas com várias alturas, né? Essa é a visão que se tem do Zazen-do, do local de prática do Zazen. Várias pessoas sentadas, fixas, né? Equilibradas, com a postura do Zazen adequada, imóvel,
Então, toda essa paisagem de sobe e desce são como montanhas, são como rochas. Isso é o que significa gotsu gotsu. Nós nos sentamos como rochas, como montanhas. Porque quando o nosso corpo está na sua condição natural, original, ele é inabalável, ele é a própria realidade manifesta. Vocês compreendem? Não há onde balançar nessa existência. Não há desajuste, não há desalinhamento. Não há separação. Justamente por isso, senta-se como rocha ou como uma montanha, né? E aqui nós então chegamos na frase mais profunda, mais difícil de todo o texto, né? Kono fushiryo te o shiryou seyo. Fushiryo te ikan ga shiryou sen. Hishiryo. Essa frase ela é uma citação, né? Não é uma criação de Dogen. Ela é uma citação do discípulo do Yakusan Igen Zenji, né? Do discípulo do Sekito Kisen, que o discípulo do Sekito Kisen é o Yakusan Igen. Certa vez ele estava em Zazen, então ele foi perguntado, né? Kono Shirote yo, ele foi perguntado o que você pensa durante o Zazen, né? Seria algo desse tipo, né? Deixa eu ver como que ficaria no japonês. Gotsugochi nanyo ka shiryou sen. Você sentado aí como uma rocha, o que você está pensando? E aí, Yakusan Zenji, né? Igen Zenji, ele fala: Kono fushiryo te yo shiryou. Ko é uma partícula que enfatiza alguma coisa, né? Fushiryo te, te também é um tipo de ênfase, né? Mas aqui a palavra no caso é fushiryo. É muito comum a gente encontrar nessas explicações do Zazen, né? O fushiryo, o shiryo, fushiryo e hishiryo. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido essas palavras. Fu é a princípio ele é uma negação. Mas nós já vimos isso anteriormente nos estudos sobre o Hanya Shingyo, que esse fu ele não significa uma negação, mas sim o estado original, anterior à manifestação da nossa consciência condicionada. Shiryo, shi significa o pensamento, iryo significa empilhar ou mesmo medir também, né? Dependendo da situação. Ou seja, o pensamento é esse empilhamento de pensamentos, né? O que ele está falando no Fushiryo não necessariamente a tradução não seria não pensar, mas sim é o pensamento anterior da manifestação da nossa consciência condicionada em dar nomes, em criar julgamentos, em criar classificações. É anterior ao universo da linguagem. Ou seja, a realidade manifesta aqui e agora da maneira como ela se manifesta. É o movimento natural do universo como ele se manifesta aqui e agora. Isso é Fushiryo. Não significa não pensar. Não é simples assim. Então ele fala Kono fushiryo te o shiryo. Shiryo é o pensamento. Então ele pensa o Fushiryo. Só que como você pode então pensar algo que é anterior à linguagem, anterior a esse movimento da consciência condicionada?
que é exatamente a pergunta que ele revida por Yakusan Gen, né? Fushiryo te ikan ga shiryosen. Como se pensa esse não pensar, que seria um pensar anterior à manifestação da consciência condicionada. Então ele fala hishiryo. Esse caractere hi, ele significa algo além de. Se vocês... como é que eu posso tentar mostrar para vocês? Se vocês olharem a palavra hishiryo logo acima, eu deixei alinhado ela em japonês. O primeiro caractere, se vocês perceberem, são 2 linhas verticais com 3 linhas horizontais em cada lado. Isso representa como se fosse uma passagem, como se fosse um rio. Ela está nas bordas, além desse centro, assim, está além disso, né? Então é usado hoje, por exemplo, como algo, é um caractere usado no japonês contemporâneo para se dizer algo além de, que não é aquilo, contrapondo algo, né? Só que esse hi, ele tem exatamente o mesmo sentido nesse nosso universo do Zen do que o Fu, que eu expliquei agora, que é esse estado anterior à manifestação da consciência condicionada. Ou seja, Fushiryo e Hishiryo estão apontando exatamente para o mesmo estado, só que com palavras diferentes. Por isso, não são 3 coisas diferentes como nós costumamos ver em algumas traduções. Em algumas traduções a gente vê como o pensar, o não pensar e o além do pensar e não pensar. Por conta desse hi, que significa além no japonês contemporâneo. Mas nesse contexto, daquela época em que ele foi usado por Dogen, naquele universo do budismo Zen, significa exatamente anterior à manifestação desse universo da linguagem, dessa consciência condicionada nas palavras. De uma maneira simples, significa o movimento do universo como ele é aqui e agora. E não pensar, não pensar e além do pensar e não pensar. Não existe além do pensar e não pensar. Se existe o pensamento que é baseado na linguagem, além do pensamento continua sendo a atuação do intelecto, a atuação da consciência condicionada na linguagem. Por isso eu prefiro anterior à manifestação da consciência condicionada. Porque já é a realidade que está aqui agora, movimentada de como ela é, manifesta de como ela é aqui e agora. Não é algo que você precisa sobrepassar para que você possa encontrar. Não é algo que você precisa aprender. Não é algo que você precisa memorizar. Muito pelo contrário. É algo que você precisa esquecer. E Dogen foi claro no Genjo Koan do Shobo Genzo, né? Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo. Ou seja, estudar é esquecer. A prática é esquecer o condicionamento na linguagem. É olhar para a realidade manifesta aqui e agora, da maneira como ela se manifesta. Essa frase é a chave para a prática do Zazen de Dogen. E existe muito equívoco na tradução. No inglês tem uma tradução interessante. Esse Hishiryo, ao invés de ser traduzido como Beyond Thinking, eles traduzem como Non-Thinking. Eles criaram uma palavra Non-Thinking. Ou seja, não é do âmbito do pensamento. Só não especifica aonde, antes ou depois. Eu prefiro especificar anterior à manifestação do pensamento baseado na linguagem. Kore, sunawachi zazen no yojutsu nari. Essa, então, é a prática essencial, correta do Zazen. Aqui ele define o que é o Zazen, o que é a prática do Zazen. Não é prestar atenção na respiração, não é prestar atenção em uma parte do corpo, não se trata de estar atento ao aqui e agora, não tem nada a ver com atenção. Atenção é o trabalho da consciência condicionada sobre a linguagem. Então, eu acho até engraçado algumas pessoas, quando você está
Já aconteceu isso comigo, de eu estar fazendo alguma coisa e não ter percebido algo, e a pessoa ter me acusado de, olha, você não está atento no aqui e agora. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Não tem como você estar atento a tudo aqui e agora. É justamente ao contrário, é anterior a essa atividade da nossa consciência buscando a atenção em alguma coisa. Se tem atenção, é porque existe um sujeito atento a um objeto. Essa relação sujeito-objeto é uma relação falsa. É uma relação provisória, criada pela nossa consciência para lidar com as coisas por meio da linguagem. É a maneira como nós, seres humanos, nos comunicamos. É uma ferramenta importante. Nós falamos sobre ferramenta anteriormente. É uma ferramenta importante. Mas a prática do Zazen não se trata de prestar atenção em alguma coisa. Se trata de abrir mão do exercício, da atividade, do condicionamento na linguagem. A prática do Zazen é esquecer. Quando se está sentado, quando se pratica o Zazen sentado na postura de Zazen, e também no nosso dia a dia, né, se movimentando, parado, sentado ou deitado, Gyoju Zaga. A prática do Zen consiste em estar aqui agora, já originalmente presente na manifestação do Nirvana de Buda aqui agora. E realizar isso. Esquecer. Estudar a si mesmo. O que é o eu que nós falamos que é necessário estudar? Como que a gente pode estudar alguma coisa que precisa ser esquecida? A prática do Zazen é justamente abrir mão de todo esse condicionamento, de toda essa ansiedade, de toda essa ansiedade no sentido de ânsia de querer compreender todas as coisas por meio de símbolos, signos. No número 11 ele continua: Iwairu Zazen wa shuzen ni wa arazu. Shuzen é uma palavra importante. Shu significa aprender. Zen. E arazu aqui no sentido é uma negação. Ele está falando, Zazen não é aprendizado. Não é memorizar, não é aprender novos termos, não é usar a atividade da consciência para nomear, classificar, separar, julgar os fenômenos. E nisso se enquadra o foco, a atenção. Não é disso que se trata. Shuzen ni wa arazu. Não é movimentar a linguagem para tentar adquirir alguma coisa que não se tem ainda. Porque já estamos aqui presentes na realidade. Já somos parte do Nirvana de Buda aqui agora. Buda, quando se iluminou, ele falou: eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. Ele não fala se tornarão, ou que eu particularmente despertei para uma realidade onde os outros seres não estão presentes. Não é isso. Simultaneamente, independente de qualquer ideia de tempo e espaço, simultaneamente, eu e todos os seres, a grande terra, somos a manifestação da realidade aqui agora. Qualquer tipo de sensação de separação, qualquer tipo de sensação de distanciamento é apenas manifestação da nossa mente viciada em lidar com os fenômenos, não com eles diretamente, mas sim por meio de símbolos, signos, palavras e ideias. Tada kore anraku no homon nari. Então, isso, a prática do Zazen, é apenas o portal da verdadeira tranquilidade. Digam-me se existe algo mais pleno do que se perceber a própria realidade manifesta aqui agora. Vocês conseguem perceber isso?
Ele segue. Bodai o gujin suru no shushou nari. É uma frase gramaticalmente um pouco complexa, mas Bodai significa o despertar, o nirvana de Buda, né? Gujin significa receber isso. Shusho, prática e despertar, só que isso é uma única coisa, ou seja, é a verificação do nirvana, a verificação da realidade. Ou seja, nós já somos essa realidade manifesta aqui agora. Eu coloquei a interpretação como é a manifestação do nirvana ou manifestação do aqui e agora da maneira como é aqui e agora, né? Nós já somos isso. E ele continua. Koan genjo raro imada itarazu. Koan genjo é o mesmo, são as mesmas palavras do nome do capítulo do Shobogenzo, né? Só que no Shobogenzo ele coloca genjo koan. Koan, nós escutamos muito nessa palavra koan, que são aquelas perguntas retóricas, aquelas histórias sem pé nem cabeça, né? Mas koan, na verdade, significa um anúncio oficial público. Esse ko, do koan, que é o primeiro caractere, ele significa amplo, mas também representa aquilo que é do universo público, do universo do Estado. An é uma orientação, uma indicação, um apontamento. Koan era um termo utilizado para designar as orientações, os anúncios públicos do Estado na China naquele período. Na China, que não existia China ainda, né? Mas nos reinos naquele período, né? Ou seja, era uma lei. Koan, ele na verdade significa a realidade aqui e agora. Aquilo que é a lei do universo aqui e agora. O Dharma. Aquilo que a gente não pode, não tem como mexer, não tem como a gente manipular. Né? Quando vocês escutam esse som, invariavelmente, se esse som chegar até vocês, invariavelmente esse som é escutado. Se eu movimento minha mão dessa forma, automaticamente, simultaneamente, ela se manifesta dessa forma como se manifesta. Né? Se eu movimentar minha mão dessa forma, vocês não vão ver um passarinho voando aqui, por exemplo. Se vocês tomarem um chá, por exemplo, vocês não vão sentir gosto de café, vocês não vão sentir gosto de leite. E se eu olho para o lado direito e vejo essa paisagem, e assim que eu olho para esse lado, eu vejo essa. Nada sobra da paisagem anterior. Depois da manifestação do som, o som sobra em algum lugar? Essa manifestação sobra em algum lugar? Cada manifestação, cada instante acontece de maneira única, sem a menor possibilidade de repetição. A gente olha para os fenômenos, a gente olha para as formas, para as cores, ouve os sons, sente gosto, sente as sensações no corpo, sente os odores. A gente pode sim ter a sensação de que a gente toma o mesmo chá, que a gente sente o mesmo gosto. Mas a gente só acha que a gente sente o mesmo gosto porque a gente faz uso da nossa capacidade de armazenar a memória e de criar nomes e classificações para esses fenômenos. Se a gente abre mão, se a gente esquece, se a gente está no estado de zazen, cada gole no chá é a única realidade possível manifesta aqui e agora, sem possibilidade alguma de comparação com qualquer outra coisa no universo. Né? Isso é a lei, é o koan. Genjo significa surgir, ou seja, koan genjo ou genjo koan é a realidade manifesta aqui e agora, da maneira como ela se manifesta. Daro é uma palavra que significa uma gaiola, uma rede de colocar pássaros, por exemplo. Né? Aqui no sentido de ser uma limitação. Itarazu significa que não chegou, né? não é. Ou seja,
Não existe qualquer limitação, não existe qualquer barreira, não existe qualquer desajuste ou mesmo qualquer separação na manifestação dos fenômenos aqui agora. Essa sensação de sujeito e objeto é uma construção da nossa consciência discriminatória sobre os fenômenos. Moshi kono ii o eba, ryu no mizu o eru ga gotoku. Tora no yama ni yoru ni nittari. Aqui eu coloquei yori, mas o texto original está como yoru. Depois eu vou ajustar. Ele fala, se então você perceber isso, você realizar isso, você será como um dragão que encontra água ou um tigre que está livre na montanha. É o ambiente natural desses seres, né? Um tigre se move livremente pelas florestas na montanha, né? Masani shirubeshi shoubo onozu kara genzen shi konsan mazu bokuraku suru koto. Eu coloquei como deve-se saber a verdadeira realidade dos fenômenos anterior ao surgimento da consciência discriminatória e da sensação de identidade, já está originalmente manifesta no aqui e agora. É originalmente livre, sem a existência de qualquer tipo de barreira ou limitação. E o 12, para finalizar essa parte onde ele descreve a prática do Zazen, Moshi zayori tataba joujo to shite mi o ugokashi, anshou to shite tatsubeshi, sotsubo narube karazu. Ao se levantar, movimente o corpo aos poucos, colocando-se de pé em uma postura calma e silenciosa. Não se movimente de maneira abrupta. E assim nós finalizamos o conteúdo de hoje. É a parte, acredito que é a parte mais essencial desse texto, onde ele descreve o que de fato é a prática do Zazen e como se realiza a prática do Zazen, né? E cabe a nós nos movermos nessa direção, né, apresentada por Dogen. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão, por gentileza, pode se manifestar. Henrique, por favor. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Como eu estava parado, eu deixei minha voz um pouquinho mais baixa. Estamos escutando direitinho. Eu tenho várias perguntas, mas vou tentar resumir em duas ou em uma só. Em um determinado momento, você disse não prestar atenção no aqui e agora. Essa é uma das partes mais essenciais do Zazen, naquela tá citada na parte do não pensar. Você menciona também a questão do esquecer de si mesmo, né? Que Dogen fala naquele texto anterior. No entanto, eu aprendi até num livro do próprio Dalai Lama, né? A técnica da respiração, em que a gente conta de 1 até 10. Nesse momento, eu vejo que há uma espécie de foco que eu coloco na contagem. Tem também, durante esse processo da meditação, a dor da perna, que ela está lá. Eu acredito que eu não seja o único que já tem experimentado essas dores. Sem contar também os sons à nossa volta, que eles acontecem. No livro de uma monja americana chamada Joko Beck, ela fala em classificar os pensamentos. Eu também vejo nisso um pouquinho da questão do discriminatório, né? De você poder descrever e classificar o que são as coisas. Então, como lidar com a dor, né? Entendendo a dor. Quando a dor acontece, eu entendo que a consciência já está manifestada. Eu estou sentindo a dor. Como eu vou lidar com ela? Como eu vou lidar com esses sons à volta, que de certa forma eu não sei se eu trouxe isso foi nessa sanga ou se foi outra. Na hora que eu escuto alguma coisa, de certa forma eu reajo a ela, de alguma forma, a esse som,
né? Escuta, isso é o vizinho falando, é um cachorro que está latindo, é um passarinho que está cantando. De certa forma, também faço isso. E, por fim, não é um pouco contraditória a técnica da respiração de 1 até 10? Ou não tem nada a ver de contradição, não, Henrique. Tem a ver, sim, ela existe ali. É uma técnica que é importante, às vezes, no início. Enfim. Okay. Muito obrigado. Vamos começar pela dor. Nesse texto, Dogen não especifica, mas Keizan Zenji, no texto Zazen Yojinki, ele cita, inclusive, que se você estiver muito sonolento ou com dificuldade de se sentar em Zazen, ele sugere que você se levante e caminhe. Né? Existe... Por exemplo, quando a gente está praticando em grupo, é mais difícil a gente ficar se mexendo, levantar, começar a andar. Né? Porque hoje existe um programa, né? Um programa que foi criado de como é uma prática de Zazen, né? Você não pode de maneira nenhuma se levantar de maneira livre, né? No passado talvez não fosse assim, eu não sei dizer. Mas, de qualquer forma, Keizan Zenji ele fala, se você está muito sonolento ou não consegue se concentrar na prática do Zazen, ou seja, você não consegue se estabelecer no Zazen, ele sugere que você se levante, ou às vezes ele sugere também que você recite sutras, que você esfregue os olhos, os ouvidos, para despertar. Né? No caso, se a gente estiver num grupo e tiver dor nas pernas, por exemplo, a dor nas pernas ela é comum. Eu sinto às vezes, até hoje. Né? Mas meu corpo já está mais acostumado, então eu consigo ficar parado por mais tempo. Mas a dor aparece algumas vezes assim. Né? Isso varia muito de acordo com a qualidade do zafo, o ambiente, como o seu corpo está naquele dia, naquele momento também. Isso tudo influencia, né? O ambiente influencia. E no caso de você estar praticando com mais pessoas e tiver com dor nas pernas e não puder levantar por conta de alguma restrição do grupo, do local, ou qualquer coisa que seja do tipo, faça um gachô com as mãos, né? Junte as mãos, faça gachô, abaixe a cabeça de leve. Só para um parênteses aqui, gachô não significa fazer a reverência. Gachô é somente a postura de mãos, tá? Então, quando a gente fala gachô, é só a postura de mãos. E teso, que significa abaixar a cabeça, aí sim é fazer a reverência. Tá? Mas enfim, fecha parênteses. Então, faça gachô, faça teso, né? Abaixa a cabeça uma vez. E, em silêncio, troque as pernas. Isso é possível. Se você estiver praticando sozinho, você pode fazer isso com um pouco mais de liberdade, né? Por exemplo. Em relação à respiração, a prática de Zazen de Dogen, nesse texto de Dogen, ele não cita nenhuma outra técnica de respiração, mas isso não invalida qualquer outra prática. Todas essas técnicas de respiração, de visualização, ou mesmo do yoga, são técnicas que nos direcionam para esse mesmo ponto, que é o despertar. A tradição Rinzai usa bastante a questão da respiração. Né? E o budismo, quando foi para os Estados Unidos, principalmente, absorveu muito também da tradição Rinzai por conta de alguns mestres que levaram o Zen Soto para lá. Existe um mestre que foi para os Estados Unidos chamado Maezumi Hakuyu Roshi, né? Que foi o mestre de ordenação de alguns monges, inclusive da América do Sul. E que alguns monges da América do Sul também pertencem a essa linhagem. Muitos também dos Estados Unidos pertencem a essa linhagem. E ele também tinha muita influência da tradição Rinzai. Né? E essa influência da Rinzai acabou trazendo essa ideia da respiração na prática do Zen da Soto. Mas Dogen não traz esse ponto. Mas também não é uma invalidação dessas técnicas. Essas técnicas de respiração, elas contribuem para que a gente possa, de alguma maneira, caminhar na direção que Dogen está apresentando, que é a direção do despertar de Buda Shakyamuni, que é o nosso despertar. Né?
E se pode sim utilizar essas técnicas. Eu não costumo rejeitar essas técnicas. Já pratiquei algumas vezes também. Essa da contagem, eu tive uma vez a experiência de fazer um intercâmbio para alguns países. Um deles foi para os Países Baixos, para a Holanda. E o mestre lá, ele é dessa linhagem, com influência da Rinzai. Então, por exemplo, o primeiro zazen da manhã e o último zazen da noite nós fazíamos não voltados para a parede, mas sim voltados para o centro do salão, com Dakusu, não com Kessá. Existia a prática do Koan, como se faz na Rinzai, todos os dias. E uma das orientações que eu recebi lá, além da prática de contagem de respiração, que você conta do 1 ao 10, se você se perder, você volta do 1, e depois que chega no 10 você volta. Também recebi a orientação da respiração do Mu, que eu comentei anteriormente. Né? Quando você expira falando o Mu dentro de si, né? Mu, de maneira longa e estendida. Né? Existem essas práticas. Né? E eu acho bobagem um puritanismo exacerbado por parte de alguns instrutores em que refutam tudo e qualquer outra coisa que não seja estritamente aquilo que eles aprenderam. Né? Para vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás, talvez um século, talvez menos do que isso, era possível se realizar o treinamento oficial na Soto, tanto em mosteiros da Soto quanto em mosteiros da Rinzai. E monges da Rinzai também vinham praticar na Soto. Dogen nunca se identificou como Soto. Ele se identificava como o verdadeiro budismo. Shoden no Buppo, a verdadeira transmissão do Buda Dharma. Ele recusava a nomenclatura de Zen budismo. Para vocês terem uma ideia. Né? Keizan Zenji, ele se ordenou em Eihei-ji. Mas depois que ele se ordenou em Eihei-ji e recebeu a transmissão, ele saiu viajando pelo Japão, visitando diversos mestres de diversas linhagens. Né? E eu acho bobagem esse puritanismo que acontece muitas vezes. E se você pratica essas técnicas de respiração, não tem problema nenhum. Né? Não é o que Dogen traz nesse texto aqui agora. Eu também, particularmente, não costumo usar. Já experimentei, mas eu tenho mais facilidade com o Shikantasa do Dogen. Né? Mas não é algo que a gente precise refutar. Né? E qual que era o terceiro ponto mesmo? Era os sons à volta. Uhum. O que você faz com isso? Mas se eu estou meditando e alguém me dá um tapa atrás, eu dou pelo menos um sustinho, assim. Aí eu relaxo depois de novo. Pronto. Mas eu conto pra mim, assim, ó, o meu ponto tá na consciência. O meu ponto fala, ó, alguém deu um tapa. Aí que começa o problema. Nós temos a palavra itinen. Iti de nen de pensamento. É o primeiro movimento da mente, o primeiro pensamento que surge. Ele surge da mente de algum lugar. Ele surge assim como qualquer outro fenômeno surge. Assim como qualquer outro fenômeno surge. Ele surge por conta de alguma causa, dentro de alguma condição. E como resultado, esse pensamento. É algo natural. Enquanto nós estivermos vivos, o nosso cérebro vai produzir pensamentos. Né? Esse não é o problema. Esse itinen, esse primeiro pensamento, não é o problema. Ninen, o segundo, é quando nós inserimos o movimento da nossa consciência condicionada. Lembra quando a gente viu a classificação dos 5 agregados? Né? O primeiro que é a forma, e os outros 4 dizem respeito à nossa mente. Então, nós recebemos esses estímulos externos, nós criamos um símbolo, um signo, uma imagem sobre ele, ou seja, nós captamos esse estímulo, nós temos a ação da volição, da escolha, do movimento de nomear, classificar e julgar alguma coisa. Quando nós damos um nome para isso. E por conta disso,
esse ponto é o que faz com que comece a surgir a sensação de identidade. Por quê? Quando você recebe esse estímulo e cria um nome, uma classificação, um valor para ele, você acaba originando, esse é o princípio da relação sujeito e objeto. E quando essa relação sujeito-objeto surge, com isso surge a sensação de identidade de um sujeito que observa um fenômeno, que já é o segundo pensamento, mas não é o fenômeno em si. Né? Tava no Hanyashingiro, Shiki Juso Gyoshiki. Shiki é a forma, Juso Gyoshiki, né? Que são as 4 separações teóricas para o movimento da mente. Então, quando surge o primeiro estímulo, quando surge um fenômeno, ele surge. Ele é a manifestação da realidade aqui e agora. Só que quando a gente acaba dando um nome, classificando, julgando, dando valor sobre esses fenômenos, a sensação de identidade, ou seja, a relação sujeito-objeto, surge com isso. E todo sofrimento e toda insatisfação surge com isso. Essa é a origem de toda a insatisfação. Por isso, estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo não é ficar teorizando, classificando todos esses movimentos que acontecem dentro da gente, ou seja, não é o foco nisso, mas sim esquecer essa nossa ferramenta de lidar com os fenômenos. Né? Isso é prática. Então a gente tem que sentar em zazen. Não existe outro caminho. E é aqui também o limite da linguagem. Não tem como essa experiência dessa existência aqui desse lado ser passada para essa existência que está aí desse lado. A única forma que a gente tem de transmitir alguma coisa, uma informação, é por meio da linguagem. E a linguagem não atinge esse patamar. Né? Acho que seria mais ou menos isso. Arthur também tinha levantado a mão? Sensei, a palavra arazo e Shiryo tem o mesmo caractere inicial, né? Tem algum significado semelhante? Exatamente. É por isso que é muito complicado traduzir esse tipo de texto, porque é necessário entender o que esses caracteres são, como eles são colocados sobre qual contexto. É exatamente o mesmo caractere, como você percebeu. O arazu, ele é uma negação. Só que usado no Hishiro, ele tem uma conotação um pouco diferente. Eu costumo exemplificar os caracteres chineses, né, que são usados no Japão, por exemplo. Dogen escreveu esse texto originalmente em chinês, né, não em japonês. Né? E as nossas letras romanas, elas são como uma imagem 2D. Né? Que você tem, no máximo, frente e verso. Só que os caracteres chineses, eles são tridimensionais. Dependendo do ângulo em que você observa o caractere, você vai ver alguma coisa diferente. E você precisa entender em qual contexto, em qual ângulo você está olhando para esse caractere. E esse tipo de informação é a informação transmitida oralmente e também percebida pela experiência. É algo que a tradução pura e simplesmente, a tradução do idioma pura e simplesmente, não vai ser capaz de denotar. Por isso, ao invés de colocar e dizer tradução, eu prefiro dizer a interpretação. Porque, por exemplo, para o Hishiryo, ao invés de colocar além do pensar e não pensar, eu prefiro colocar a manifestação natural original anterior à manifestação da consciência discriminatória e a sensação de identidade. Porque para o nosso idioma, no meu entender, dá um panorama um pouco melhor do que significa o Hishiryo.
justo por conta de um único caractere, né? Mas sim, exatamente é o mesmo caractere, com significados, com apontamentos diferentes, né? Digamos assim. Isso acontece mesmo para fu, nakare, né? A gente encontra esses caracteres em alguns locais também, né? Alguma questão mais? Algum comentário mais? Ok. Nós acabamos nos estendendo bastante hoje. Espero que, de alguma maneira, isso contribua para a prática de vocês e que vocês possam também saborear, né, esses ensinamentos de Dogen, né? Muito obrigado pela presença e espero encontrá-los na próxima oportunidade. Muito obrigado.